Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema um inimigo que precisa ser resistido. O pastor Ezequias Soares, ele abordou nesta lição o capítulo 4 da Epístola de Tiago aos irmãos da igreja do primeiro século, a todos os cristãos que estavam dispersos, tanto os judeus como os cristãos que estavam se aproximando do Evangelho, os gentios. É considerado uma epístola universal, mas na época em questão tinha muitos judeus dispersos, cristãos, e ele então se dirigiu a esses judeus. E nós vamos aprender aqui a lição, ela tem 3 partes, mas ela tem os objetivos específicos. Primeiro, falar a respeito dos destinatários, também do conteúdo e do tema da epístola. Segundo, refletir a respeito dos deleites da vida. Como nós estamos tratando de batalha espiritual, os deleites da vida são uma afronta que podem derrotar o cristão. Então, por isso que nós vamos meditar aqui e ver alguns deleites. Nós vamos ver aqui prazeres da carne, contendas, porfias, invejas, os deleites, que são os prazeres. Nós vamos ver aqui estas situações que ameaçam a saúde espiritual do cristão, que pode levá-lo a uma derrota na batalha espiritual. E vamos ver também aqui, terceiro objetivo, conscientizar que devemos resistir ao inimigo. E nós vamos aprender o que significa resistir, como resistir. Na verdade, nós não devemos sair por aí querendo brigar com os espíritos malignos e nem guerrear afrontando com palavras o inimigo ou o espírito maligno. Mas a nossa preocupação é se sujeitar a Deus, que automaticamente quem se sujeita a Deus está resistindo ao inimigo. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim: Epístola de Tiago. O primeiro tópico aqui, o primeiro capítulo diz assim, o capítulo 4, aliás, o primeiro slide, o capítulo 4 de Tiago e a batalha espiritual. Nós temos aqui o primeiro tópico, a Epístola de Tiago. Nós vamos ver aqui uma introdução que diz assim: a sabedoria falsa é força poderosa em favor do mal, conforme fica demonstrado no capítulo anterior, só para você entender o contexto. Porém, mais prejudicial ainda para a saúde espiritual é o desejo maligno e descontrolado. E esse é o tema que o autor sagrado agora passa a abordar e a repreender. Então, eu estou aqui na introdução. Próximo slide diz assim: a autoria. Nós temos aqui 4 personagens do Novo Testamento que são apresentados como Tiago, filho de Zebedeu, letra A, irmão de João. Você encontra as referências em Mateus 4, Marcos 3, também 5, 9, 10 e o capítulo 14, versículo 33. Letra B, o filho de Alfeu, que é o Tiago menor, lá em Mateus 10, também Mateus 27, Marcos 3 e Marcos 15. Letra C, o pai de Judas, o apóstolo, mas não é o Judas Iscariotes. E também letra D, o meio-irmão de Jesus. Então, nós vemos aqui em Atos Apóstolos 12 e 17, 15 e 13, Gálatas 1 e 19. Então, a autoria ela é atribuída ao meio-irmão de Jesus. O esboço da epístola, nós temos aqui 5 grandes partes nesta epístola. A primeira parte fala das provações. A segunda parte, fé e obras. Hoje, bem entendido no meio cristão, Tiago não está atribuindo salvação às obras, mas ele está dizendo que quem é salvo deve fazer as obras aparecerem para glorificar a Deus. Ou quem é salvo, naturalmente, vai produzir fruto. E a terceira parte, língua e sabedoria. E aqui a quarta parte, que veio, é o capítulo 4, humildade e contendas. E o capítulo 5, dependência. Ok? Próximo slide, Tiago na prática. Vemos no livro de Tiago um desafio aos seguidores fiéis de Jesus Cristo para não apenas falar a fala, mas andar a fala.
Embora a nossa caminhada de fé com certeza exija um crescimento do conhecimento sobre a palavra, Tiago nos exorta a não parar por aí. O desafio que Tiago apresenta são 60 obrigações que aparecem na epístola, num total de 108 versículos. Ele se concentra nas verdades das palavras de Jesus no Sermão da Montanha e motiva-nos a agir de acordo com o que Jesus ensinou. Então, só para você entender, em Tiago, na epístola, aparece 60 recomendações das obrigações cristãs. O próximo slide, a primeira parte da lição, entrando agora na lição, eu estava aqui dando apenas uma introdução. A primeira parte diz a epístola de Tiago. O primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico são correlacionados. Destinatários, conteúdo e tema. Subsídio teológico, letra A. A epístola foi escrita para os cristãos judeus dispersos e a todos os demais cristãos de vários povos. Letra B. A epístola contém vários conselhos práticos sobre o dia a dia cristão. Letra C. O grande tema é afinar o caráter cristão com o sentimento de Cristo. Somente assim haverá uma vitória na batalha espiritual, quando a gente tiver o nosso caráter afinado com o sentimento de Cristo. Próximo slide. Segunda parte, os deleites da vida. Aqui a gente já entra na parte da lição mostrando as ameaças para a saúde espiritual e a derrota na batalha espiritual. Nós temos um esboço aqui que desde o capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos a fé em ação por meio de provações, por meio de fé e obras, língua e sabedoria, humildade e contendas e dependência. Aqui no primeiro tópico, fala de guerras e pelejas, exatamente está de acordo com o capítulo 4, humildade e contendas, que Tiago trata no capítulo 4. Então nós temos aqui o próximo slide, fala da tentação. Tiago, ele está preocupado seriamente sobre a questão das pessoas colocarem a culpa da tentação em Deus, ou mesmo de fazê-lo criador do mal. Pessoas estavam pondo em Deus a culpa pela situação que estavam. Tiago insiste que Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém a pecar. Cada pessoa, quando é atraída, engodada por seus próprios desejos, é que ela vai cometer o pecado, conforme Tiago 1,14. O próximo slide, só para você entender, para evitar as contendas e vencer a batalha espiritual, é necessário que o cristão seja submisso diante de Deus e humilde perante os homens. Voltando aqui, nós vemos toda essa primeira parte da lição para você entender aqui os destinatários, o conteúdo e o tema. O Tiago, o apóstolo, aliás, o meio-irmão do Senhor Jesus, ele então adverte os cristãos, e aqui propriamente no capítulo 4, naquela época as pessoas estavam, muitos dizendo que era Deus tentando, eles estavam passando por dificuldades, situações contrárias, bastante adversidade, derrotas inclusive, problemas que geravam tristezas, e muitos chegavam a mencionar que Deus estava levando eles a tudo isso. Tiago explica que não. O problema que eles estavam enfrentando era por causa das carnalidades que eles estavam vivendo, em que eles estavam vivendo. E Tiago aborda aqui acerca dos problemas concernentes às guerras e às contendas. Essas guerras aqui não eram guerras de batalhas de soldados, não. Eram contendas entre os irmãos. E ele está dizendo de onde vêm essas contendas, essas guerras. E ele explica aos irmãos que não era Deus, que eles não podiam colocar a culpa em Deus. Deus não vai tentar ninguém levando a pessoa ao pecado, mas eram por causa das próprias fraquezas de cada um deles. E aí ele menciona aqui, chegava aos ouvidos dele com certeza, os problemas que se passavam na cristandade. E aí ele menciona o problema das guerras, das pelejas e também dos deleites. Nós vamos ver mais à frente os deleites. Mas aqui, para evitar as contendas e vencer a batalha espiritual, o cristão precisa ser submisso a Deus e humilde perante os homens. Aqui é que entra o segredo da vitória espiritual da batalha. Vamos aqui ao segundo tópico.
Os deleites. Então, para você entender agora os problemas que eles estavam passando, eles queriam estar sempre envolvidos com os deleites. E esse que é o problema. Subsídio teológico. Muitos novos convertidos, só para você entender, ainda estavam sob a influência do hedonismo. O que é o hedonismo? É a vida sem regras. Tá? Isso aqui é uma seita do mundo antigo, onde as pessoas não tinham regras, não queriam ser submissas a nada. Dessa forma, muitos cristãos estavam envolvidos com práticas pecaminosas e colhendo o fruto de seus pecados. Tá? Na batalha espiritual, os deleites e prazeres levam o cristão à derrota espiritual. Esse que é o grande problema. Terceiro tópico, cobiçosos e invejosos. Aqui você está vendo todas as carnalidades que eles estavam envolvidos, o que estava levando eles à derrota espiritual. Por isso que Tiago vem exortando eles. Subsídio teológico. Tiago faz duras advertências aos cristãos que ainda estavam vivendo nas obras da carne. Tiago pede para os cristãos não serem materialistas, amantes do mundo e praticantes do mal, conforme Tiago 4, do versículo 2 ao 4. No versículo 4 ele chega a ser bem pesado. Chama os irmãos de adúlteros. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E ele menciona: todo aquele que constituir-se amigo do mundo, automaticamente se faz inimigo de Deus. Então ele combate mesmo as carnalidades, mostrando que os problemas que estavam enfrentando eram consequências dos seus pecados. Então ele chama a atenção dos irmãos. Quarto tópico, aí ele vem aqui com uma séria advertência: adúlteros e adúlteras. Subsídio teológico. Tiago declara com muita ousadia e autoridade, é um tom bem pesado ele usa, que os cristãos eram adúlteros, pois queriam ser amigos de Deus e ao mesmo tempo amigos dos prazeres pecaminosos do mundo. Tiago deixa claro que a vitória sobre o mal só será possível se formos amigos de Deus e não do mundo. Aleluia! Então, nesse ponto da lição, o pastor Ezequias Soares, ele traz aqui, aborda as advertências que Tiago faz concernente às fraquezas dos irmãos. Não vai haver vitória sobre a batalha espiritual na vida de cada cristão se esses cristãos não abandonarem as práticas pecaminosas da carne. E aqui Tiago menciona as guerras, que eram contendas entre os irmãos. Ele menciona os deleites, que eles não queriam abandonar, as bebedices, os vícios, as orgias, não queriam. Também cobiçosos e invejosos. Eles queriam prosperar materialmente, mas de forma ilícita. E também a questão do adultério espiritual e, por que não dizer literalmente, o adultério, a infidelidade conjugal, que com certeza ocorria muito naquela época. Então, o pastor Ezequias Soares foi feliz em mencionar aqui que hoje, tá, ele vem trazendo esse assunto nos dias de hoje, todo aquele que deseja ter vitória na vida espiritual, ter saúde espiritual, precisa se afastar. É aqui que eu quero que você entenda, para você saber abordar na lição de domingo. Se afastar das guerras e contendas, dos deleites, das cobiças, das invejas e do adultério espiritual e literal. Então, o capítulo 4 de Tiago, ele é muito importante para que a gente possa aprender acerca de vencer as ameaças que tentam nos derrotar na batalha espiritual. Isso aqui é a verdadeira luta e batalha espiritual. O pastor Ezequias Soares trouxe esse tema para se opor às ideologias da nova era no que diz respeito ao que eles pensam acerca de batalha espiritual. Tem muitas ideologias por aí dizendo que batalha espiritual é a regressão da maldição hereditária, é o não envolvimento com práticas de costumes, de regiões espirituais, onde você tem que
tem que estar detectando castas de demônios, nomes de castas e se envolver com essas práticas. Isso não é batalha espiritual. Nós já aprendemos em lições passadas que isso é derrota na certa. Batalha espiritual é a luta contra o pecado, contra as carnalidades. E é por isso que a lição vem abordando esse tema. A terceira parte da lição e última parte da lição, o tópico diz assim: Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Tá? Subsídio teológico. Deus anela zelosamente pelo Espírito que implantou em nós. Em outras palavras, o Senhor Deus tem uma atitude de ciúmes quanto ao trabalho do seu Espírito em nós. Somente com a presença do Espírito Santo poderemos vencer a batalha contra o mal, conforme Efésios 5:18. Analisamos bem que Tiago ele menciona, nós temos o Espírito Santo. Aqui é uma grande revelação acerca de como vencer a batalha espiritual, coisa que as seitas não ensinam. Nós temos que nos encher da presença do Espírito Santo, ter comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, obediência ao Espírito Santo e à sua palavra. Se nós fizermos exatamente isso, teremos com certeza vitória sobre as tentações da carne e as fraquezas da carne, porque é o Espírito Santo de Deus em nós que vai fazer-nos amar a Deus e não ao mundo. Então os irmãos abordem domingo que nós precisamos da presença bendita do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que a lição menciona aqui a receita, e o escritor aqui, o pastor Ezequiel Soares, coloca aqui o versículo da lição que diz que o Espírito Santo está em nós. O apóstolo, o Tiago, aliás, ele diz aqui no versículo 5, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E ele dá a receita para que nós possamos vencer. É exatamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu coloco aqui Efésios 5:18, que Paulo dá a recomendação, dizendo que o cristão precisa se encher do Espírito Santo. Então é inevitável na doutrina da vitória espiritual, nós temos que ter aí uma fé bem firme, resistindo ao inimigo, é inevitável mencionar a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é verdadeiramente um ensino de batalha espiritual. O cristão não vence sozinho, precisa da ajuda do Espírito Santo. Tópico 2, a submissão a Deus. E é aqui que é o ponto alto da lição. A submissão, esse é um elemento imprescindível para a vitória na vida espiritual. É para os humildes que a graça presente de Deus é conferida. Diz a palavra, resisti ao diabo ou tomai atitude firme. No original, essa é a ideia. Os cristãos tomem uma atitude firme. Se Satanás for resistido com constância, sabendo que Deus é quem firma ao crente, a batalha espiritual será vencida. Aleluia! Meus irmãos, eu sempre ensinei isso na igreja, nas congregações que eu pastoreei e hoje na escola teológica. Nossa preocupação não é sair por aí procurando demônio, caçando fantasma e querendo lutar com o diabo, não. Para que o diabo possa fugir de nós, a nossa preocupação deve ser uma. Qual? Sujeitar-se a Deus. Porque é uma coisa automática. Quando nós se preocupamos em se submeter à vontade de Deus, o que é isso? O original, a ideia de se submeter a Deus é procurar conhecer a vontade de Deus e sentir prazer em obedecê-la. Então, todo dia, a minha preocupação, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o caminho de Deus para os meus pés? Qual é o sentimento de Deus para o meu coração? Qual é a atitude de Deus diante dessa circunstância? Quando eu procuro conhecer a vontade de Deus e obedeço ela com prazer, automaticamente eu estarei na presença do Senhor e isso fará com que o inimigo seja resistido. Porque quando ele vier com as tentações, não achará espaço
para que as tentações tenham efeito na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos diante de Deus, procurando cumprir a sua vontade e andando em obediência. Então eu costumo dizer, não se preocupe em sair por aí lutando com o espírito maligno. A nossa preocupação é em estar vivendo em submissão a Deus. A Bíblia é clara, sujeitai-vos, pois, a Deus, e automaticamente estaremos resistindo ao diabo. E se assim ocorrer, ele fugirá de nós. Então frise isso na igreja para os alunos. Nós temos que nos preocuparmos e nos interessarmos em conhecer a vontade de Deus para se submeter a esta vontade. Fazendo isso, que não é algo sacrificoso, penoso. Jesus disse, meu jugo é suave. Paulo fala, os mandamentos do Senhor não são pesados. Então nós temos que se submeter a Deus com alegria, porque é prazeroso fazer a vontade de Deus. É uma vontade que só quer aquilo que é saudável para a nossa vida, é uma vontade que nos mantém numa posição de segurança, é uma vontade que garante um futuro feliz, garante um amanhã seguro. Então a vontade de Deus é maravilhosa. Então, mencione isso na igreja, que os irmãos se preocupem e se interessem em conhecer a vontade de Deus e submeter a Deus. Automaticamente estarão resistindo ao maligno e o diabo fugirá dos filhos de Deus. Terceiro tópico, esse fugir aqui, só lembrando, que ele não vai parar de tentar, mas não terá força para nos derrotar. Saiba interpretar essa questão. Preste bem atenção aqui. Quando a Bíblia diz ele fugirá de vós, não que ele não vai mais tentar o cristão. Não, ele tenta até o último momento da vida do cristão na face da terra. Não é isso. A expressão fugirá de vós não irá derrotar o cristão. Preste bem atenção e sabe ensinar isso para os irmãos. Terceiro tópico, os lamentos e os resultados. Subsídio teológico. Todo aquele que quiser servir a Deus precisa ter consciência. O Tiago, aliás, ele chama a atenção dos irmãos, uma expressão bem dura, já vou explicar para os irmãos. Precisa ter consciência da gravidade de seus pecados e envergonhar-se deles perante Deus. Tiago alerta acerca de não brincar com o pecado, mas respeitar com seriedade os limites que Deus impõe aos homens. Dessa forma, o cristão terá condições de receber de Deus a força necessária para vencer a batalha espiritual. Aleluia! Meus irmãos, quando você vê o tom pesado de Tiago, que era irmão de Jesus, na verdade os historiadores comentam, a própria Bíblia menciona que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E os historiadores comentam que o Tiago, irmão de Jesus, enquanto Jesus estava no seu ministério, ele não acreditava em Jesus. Quando Jesus morre, ressuscita, então ele se converte. Aí se convertendo, aí ele põe em prática todos os ensinamentos do Senhor Jesus com muita seriedade e muito zelo. Tiago foi considerado uma das colunas da igreja. Tiago nunca saiu de Jerusalém, morreu em Jerusalém, ficou em Jerusalém, considerado como uma das colunas da igreja, e ficou firme depois que se converteu. Aí ele faz uma dura advertência aos irmãos, dizendo assim, vocês têm que chorar. A alegria de vocês tem que se converter em pranto. Em outras palavras, vocês têm que sentir vergonha dos pecados de vocês. Vocês têm que lamentar, se humilhar. Vocês não brinquem com o pecado. Vocês não sejam presunçosos. Não estejam seguros de si. Deus é santo e fogo consumidor. Vocês têm que temer a Deus. Essa foi a advertência de Tiago para os cristãos que estavam brincando com o pecado. E vocês não têm que dar risada, vocês não têm que se divertir. Que o vosso riso se converta em choro. Faz uma dura advertência. E aqui eu explico com clareza, todo cristão precisa se envergonhar dos seus pecados diante de Deus. E ele tem que reconhecer que a sua vida pecaminosa entristece a Deus, sentir vergonha dos seus pecados. É isso que o profeta Isaías fala de um coração quebrantado. Quando a gente olha para dentro de si e vê a gravidade das nossas atitudes diante de Deus, entristecendo a Deus, e a gente sente tristeza
por ter uma vida tão desregrada. E isso gera um arrependimento que agrada a Deus. E aí isso vai gerar o perdão da parte do Senhor e vai gerar dentro de nós, pelo Espírito Santo, temor de Deus. O que é o temor de Deus? Eu coloco aqui com bastante clareza. Respeitar os limites que Deus impõe ao homem. Temor não é medo de Deus, mas é respeitar os limites que Deus me impõe. Deus impõe limites para o ser humano e eu devo respeitar esses limites. Então, o Tiago ele menciona que todo cristão precisa ter consciência da gravidade dos seus pecados e se envergonhar deles e andar diante de Deus com humildade e com temor. Se assim fizer, com certeza manterá comunhão com Deus e vencerá a batalha espiritual por parte do maligno. Aleluia! Então aqui nós encerramos a nossa lição e a conclusão diz assim: na batalha espiritual, precisamos vencer as tentações das pelejas, deleites, cobiças e resistir com firmeza ao diabo. Tudo isso é possível se nos sujeitarmos aos padrões de pureza estabelecidos na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Uma lição muito edificante, muito clara, bem fácil para os irmãos compreender, para seguir aqui as recomendações de Tiago, a fim de vencermos as tentações, andarmos em obediência e estarmos seguros na vitória da batalha espiritual. Eu convido você, domingo, a estar na igreja para se aprofundar nesse tema muito importante. São assuntos relevantes acerca das tentações, porque isso tem ocorrido muito nos nossos dias. Contendas, deleites, cobiças, invejas, materialismo, adultérios. Isso tem ocorrido muito. E a receita, enchermos do Espírito Santo, sermos humildes, temer a Deus, servir ao Senhor com temor e estar se submetendo à vontade do Senhor Jesus. Aleluia! Então domingo esteja na igreja para aprender a lição de número 5. Deixa o teu ok, divulga esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém!